Boa noite para todo mundo, é um prazer ter vocês aqui. Né, começar aí a nossa série de webinars de 2021, né, trazendo aí uma série, continuando aquela série de discussões que começamos no ano passado, né, no ano passado, em março do ano passado que começamos, não foi, Paulo? E começando aí esse ano, né, dando um novo nome e trazendo um novo fundo, né? O Pablo não conseguiu colocar o dele para remeter aí ao tema que a gente quer aprofundar ao longo desse ano. O tema, de aprofundar a discussão em torno do tema sobre o hemisfério direito, né, a importância da gente discutir novas oportunidades de investimento para as escolas, para os gestores de escolas, acerca do desenvolvimento das habilidades, as chamadas habilidades não cognitivas, né? Então, a gente lança aí esse ano, recomeça esse ano a nossa série de webinars, dando o nome de Soft Skills Webinar Series, né? Então, a nossa ideia é sempre conectando muito com o universo das escolas, com a necessidade das escolas, né? Trazendo gestores para darem seus depoimentos, trazendo especialistas para darem suas contribuições, fazer contribuições que sejam úteis para as escolas, né, que sejam importantes dentro da agenda das escolas e que conectem com esse tema das soft skills, que é onde o Vivadi vem atuando. Né? Então, é um prazer ter vocês aqui, Lúcio, Célia, Joelma, Pati, né, muitas escolas parceiras aqui do Vivadi em 2021. Bom, trago aqui, como desde março do ano que vem, na verdade, ele é que me trouxe, né? Agora eu que trago ele, né? Meu amigo Paulo Doberti, para liderar aí as discussões conceituais. Ele que está sem o nosso fundo padrão, mas depois a gente vai ter um DR por causa disso. E aqui também o nosso mais novo, na verdade, ele é o decano do time, mas desde o final do ano passado vem participando com a gente dessas discussões e trazendo também a sua contribuição, né? Evaldo, que é consultor de escolas, é diretor de escola, foi coordenador e diretor de escola e que hoje faz parte aí do time Vivadi. Sejam bem-vindos, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer recomeçar as nossas discussões de quinta-feira e ter vocês aqui. Discussões essas que contribuíram muito, têm contribuído muito para o meu crescimento. Ouvir vocês é sempre muito aprendizado. Bom, hoje a gente traz, né, a gente queria começar aí o ano, né, discutindo, aprofundando um pouco mais a discussão em torno, uma discussão conceitual em torno das soft skills. No ano passado, a gente falou muito sobre isso, né, por conta, inclusive, dos programas que o Vivadi tem lançado, né, da lista de programas ainda a ser lançada. Né, a gente abordou aqui várias temáticas que têm a ver com as habilidades, né, a importância de investir nas habilidades dos alunos, nas habilidades não cognitivas. A gente, esse ano, vai usar mais esse termo, né, acho que a gente precisa se apropriar mais desse termo. E hoje a proposta aqui é discutir, aliás, um termo, inclusive, que para muita gente ainda é estranho, né? Hoje a gente fez uma pesquisa no Instagram e, incrivelmente, quase 40% das pessoas não entendem o que significa soft skills. Então, acho que é importante a gente aprofundar e trazer esse tema, né? As habilidades não cognitivas, seria a tradução em português, mas soft skills é o termo que tem sido usado aí no mundo inteiro e a gente tem usado ele. Queria até ouvir depois também vocês, a opinião de vocês sobre essa nomenclatura, se faz sentido, se é familiar, se não é familiar, se usam na escola, se não usam. Gostaria muito de ouvir vocês, gostaria muito de ter vocês aí interativamente no chat ou através do Q&A, colocando um pouco mais da sua experiência, da sua visão, do seu conhecimento sobre esse assunto. Então, a gente vai trazer aí uma abordagem geral, né, sobre o que significa, como é que a gente trabalha para desenvolvê-las e a importância desse investimento por parte da escola. Né? E, com certeza, os aprendizados de 2020, eles são aprendizados que trazem para a gente necessidade de ações para 2021 em torno dessa temática. Então, para a gente abrir aí a discussão, vou dar a palavra a você, Pablo, meu querido amigo, para a gente começar a introdução no tema, você que é o nosso mestre das soft skills. Legal, bom, sejam bem-vindos todos. Evaldo, seja bem-vindo. Você vai ter que melhorar esse negócio da câmera de você, né? Tá mais claro o fundo que o próprio Evaldo, não tá? Mas ele é vermelho assim mesmo. Ele não parece que é vermelho, não. Ele é vermelho mesmo. No começo é ruim assim, tá aqui. Depois dá uma pioradinha, Pablo. Fica tranquilo. Ao final é uma mancha, não é? Legal. Bom, vamos lá. Essa preocupação pela
Primeiro pelo nome, né? Pela maneira de nomear nosso campo de atuação. E depois, essa preocupação por definir nosso campo de atuação. É uma preocupação que vem de longa data, né? Há muito tempo, há mais de 1 ano e meio, que a gente vem discutindo isso. Como chamar esse campo que define o que estamos chamando por enquanto soft skills dos alunos das escolas, e em oposição a quê, e qual é o perímetro disso, o que cabe dentro, o que cabe fora, etc. Por outro lado, também é difícil definir se se trata de competências, se trata de habilidades, se trata de inteligências. Quer dizer, a gente andou muito por todo esse universo de palavras que poderiam nos ajudar a definir melhor. É verdade o que você diz, que soft skills é uma maneira de nomear esse mundo bastante estabelecido no mundo inteiro. É verdade também que um nome mais estabelecido no mundo dos adultos que no mundo das crianças. No mundo profissional é mais claro que se entende por soft skills. Aunque ainda assim a gente já sabe que começam a se chamar de outras maneiras, né? Human skills, como é que se chamava hoje, potential skills e assim vai, né? Essential skills, etc. Eu acho que a gente vai precisar, em algum momento, escolher um nome e definir um nome. Eu continuo achando que o melhor, por enquanto, é soft skills. E vou tentar justificar um pouco essa escolha. E depois de ouvir o Evaldo um pouquinho acima da discussão do nome, podemos discutir um pouco acima do conteúdo desse nome. Por que eu gosto de soft skills? Por duas referências que me interessam. A primeira é aquela velha discussão no mundo da tecnologia, né, entre o software e o hardware, que foi uma discussão que aconteceu há uns 30 anos, 25 anos. Né? Há um tempo longo atrás, o grande dominador do mundo da tecnologia era o mundo do hard, do duro, do cara que fabricava computadores, né? IBM da vida. E houve uma primeira grande companhia que focou na dimensão leve da tecnologia, no software da tecnologia, que foi Microsoft. Né? E a IBM não tinha entendido que a dimensão leve, ou seja, o cérebro que fazia com que aquela máquina funcionasse, era mais valioso que a máquina. E hoje é meio evidente que o hard é um commodity absoluto, né? Não importa muito o hard. E o software é a grande discussão da tecnologia. Então, gigantes como Google são só software. Não desenvolvem equipamento, nem precisam desenvolver equipamento. Acho que na educação também, as hard skills, as habilidades duras, são de sempre as habilidades que pareceram mais importantes para qualquer sistema educacional. Né? Ensinar matemática, linguagem, história, geografia. Mas a gente acredita, e não só a gente, que há algum cérebro, alguma atitudinal da vida que precisa ser desenvolvido para que esse hard funcione melhor. Que são os que a gente está chamando de soft skills. Se a gente desenvolve melhor a pessoa, provavelmente essa pessoa depois tem uma melhor performance cognitiva. Então, tudo o que tem a ver com desenvolver não o conhecimento da pessoa, sino a pessoa que irá conhecer, é o que a gente chama de soft skills. Houve uma associação muito perigosa entre soft skills e socioemocionais, né, que a gente falava. E uma redução, a meu ver, as socioemocionais são uma das inteligências, habilidades ou competências que desenvolvem as pessoas, mas há um monte de outras. E para nós, Vivagi, é tão interessante identificar essa como todas as outras. E que todo mundo saiba que não é um grupo fechado de competências, é um grupo aberto de competências, um grupo dinâmico de competências, que boa parte das competências que desenvolveremos ainda não as conhecemos, mas que virão. E que há um monte de situações atitudinais e de competências que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, quando a gente encontra
as falências das crianças, né? O Evaldo pode falar disso perfeitamente. Cultura de Estudo é um programa que descobre que os alunos têm problema para aprender a aprender, para aprender a estudar. Então, a gente aí entende que há um software que estudar que o hardware no cognitivo precisa. Então, a gente alimenta esse software, essa soft skill, para poder potenciar ao estudante. Então, eu continuo, apesar de todas essas possibilidades, achando que soft skills é a melhor definição do universo onde a gente se aplica e onde a gente quer evoluir e estudar. Evaldo, deixo a palavra com você. Muito bem. É difícil acrescentar alguma coisa depois que o Pablo explana com tanta propriedade, né, o tema. Muito, muito legal, Pablo. Mas eu vou pegar por onde você parou e vou fazer um link aqui, fazer uma viagem para a gente voltar um pouquinho sempre ao berço da civilização ocidental e pensar como que os gregos entendiam essa composição do ser humano, né? No nascimento da filosofia grega, que praticamente é a base de todas as ciências que nós estudamos hoje aqui, todas as ciências que não se desvirtuaram seguem muito a filosofia. Maurício fica chateado quando eu faço essa analogia, mas tem um fundo, tem um pezinho na Grécia clássica. E aí, olha que interessante que é, porque a geometria, a matemática, tudo aquilo que hoje nós chamamos de hard skills, né? Hoje a gente colocaria química, biologia, física, ciências da natureza, todas essas ciências exatas ou pesadas, cognitivas, elas compunham uma dimensão. E aí os pensadores gregos clássicos, né, eles diziam assim, vamos educar as crianças desde que elas nascem, especialmente Platão, se a gente lê a República, ele fala assim, vamos educar uma criança desde o início, também na sua alma. Então, educar a alma da criança era educá-la na música, porque a música tinha toda a métrica da sensibilidade, a música tinha mensagem que tocava o coração, que emocionava, que fazia desenvolver uma outra dimensão da criança, que não era só aquela dimensão bruta, digamos assim, matemática, né? Bom, a República, a gente está voltando cinco séculos antes de Cristo. Se a gente olhar para toda a evolução do pensamento ocidental e a maneira, por exemplo, como a gente passou a transformar a escola num lugar de formar gente, olha que interessante que é isso, porque o verbo formar deriva do latim forma. Então, você tem um modelo que você gostaria de apresentar. E aí, o que está atrás de mim aqui, que você vê desse lado aqui, ó, que é a parte bruta do cérebro, funciona muito bem para essa formação. Mas talvez o preço que a gente pague, Pablo, é todo esse lado aqui, ó, ficar comprometido. Vocês não estão vendo aqui, não, mas tem umas notinhas musicais aqui. Elas são o currículo oculto desse hemisfério direito que está aqui, simbolizado de uma forma tão bonita. E o papel da escola hoje, acho que mais do que formar, é tentar fazer aquilo que a mãe do Sócrates fazia, né? Ajudar a dar à luz, encontrar esse potencial dentro dessa criança e desenvolvê-lo plenamente em todas as suas faixas etárias. Assim, e aí, Maurício, eu já vou entrar numa reta conclusiva, a escola tende muito a pensar em habilidades criativas ou soft skills quando o aluno está quase com o pé para ir para a universidade. Então, no ensino médio, às vezes tem programas especiais, tem workshops sobre o tema, tem convidados especiais, mas é desde a educação infantil e principalmente a partir da educação infantil que você planta a semente da criatividade, que você estimula a criança. E olha quanto a pedagogia Reggio Emília fala sobre isso, quanto a pedagogia Waldorf fala sobre isso. Deixar a criança ser criança no seu potencial. Então, eu penso que hoje o tema nos coloca, de novo, para fazer a escola ser um momento de ruptura, para a escola sair do seu muro, enxergar o aluno de uma forma integral e sem muita polêmica, né, Pablo? Porque se a gente chamar de soft skills, a gente está em sintonia com a terminologia que o planeta praticamente está utilizando hoje. Se a gente utilizar a formação integral, a gente revisita alguns setores da escola brasileira que já desde os anos 70 está tentando incorporar um movimento aí talvez paulo-freiriano, uma escola diferenciada, uma escola nova. E se a gente criar um outro nome, que talvez seja uma boa possibilidade, a gente está fazendo exatamente
o que a soft skills nos permite fazer, que é criar, que é inovar, que é pensar fora da caixinha. Ainda sobre esse escopo mais conceitual mesmo, né, sobre o que são as soft skills, né, eu acho que, ou essas habilidades que a gente tem falado aqui, diante, né, acho que da falta de investimento no aprofundamento desse assunto, a gente acaba sendo muito tomado pelo que vem sendo feito, né, por um certo senso comum, que eu acho que olha muito mais para trás do que para frente, né, que é normal em educação, né? Então, quando a gente fala em habilidades, né, habilidades essenciais, eu acho que tem um ponto aí super importante, que é: que habilidades são essas, para quando e para quem, né? Porque hoje, se você fizer, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, né, que mostra as skills, né, as habilidades que as empresas mais precisaram em 2020, né? Então, das hard skills, certamente são skills que a escola ainda está bem distante, né, de aprofundar, né? As hard skills na escola ainda estão muito ligadas às disciplinas tradicionais. E, por outro lado, as soft skills são sempre as mesmas, né? São sempre as mesmas habilidades, né? Então, criatividade, persuasão, colaboração, adaptação e inteligência emocional. Algumas aqui, né, permanecem nessa lista durante muitos anos, né? Eu fui consultado de 2019, 2018, em todas muda só a ordem, né? A criatividade estava em terceiro, pulou para primeiro, a inteligência emocional estava em primeiro, pulou para quinto. Mas é uma lista que muda pouco diante de um mundo que muda muito, né? E quando a gente começou essa discussão sobre criar programas para desenvolver habilidades, uma das primeiras coisas que a gente se preocupou em fazer foi mapear que habilidades essenciais são essas, né? Então, para a criança, na escola, que daqui a 5 anos vai estar em tal situação, que habilidades ela precisa? E, nesse sentido, a gente chegou a uma lista de 32 habilidades, e dentro dessas 32 habilidades, não por acaso, algumas que estão nessa lista do LinkedIn, né, Pablo? A gente não priorizou no primeiro momento porque entendia que tinham outras habilidades que eram mais importantes a criança desenvolver antes disso. O Evaldo, inclusive, é líder de um dos programas que desenvolve, que trabalha essas habilidades e que não aparece, né? Eu acho que, assim, você costuma dizer, Evaldo, que a habilidade que você é o especialista do programa, permeia todas as outras, né? E que não aparece, né? Então, queria que vou dar você explorar um pouquinho esse tema e depois o Pablo falar um pouquinho sobre a lista das habilidades que a gente priorizou. Legal, a gente olha muito para o ponto final dela, né? Que é o desenvolvimento da autonomia do aluno, para ele conseguir aprender a aprender, por exemplo, dentro do programa Cultura de Estudos, que, aliás, cada vez que eu estudo, me apaixono ainda mais por ele. Hoje, no nosso debate interno do grupo lá, o Lucas partilhou uma pesquisa de 2 professores da Unicamp, muito interessante. Eles pegaram uma escola privada e uma escola pública de Minas Gerais e fizeram uma pesquisa com 400 alunos para identificar o grau de motivação deles para o estudo. Meninos e meninas que voluntariamente aceitaram responder um questionário e falar um pouco sobre sua paixão pelo aprender, como é que ele se desenvolve no conhecimento. E é muito interessante que nessa pesquisa eles fazem uma separação, Maurício, Pablo e queridos amigos aqui, da motivação que vem de dentro quando o aluno faz alguma coisa por convicção, ou pelo desejo, ou porque ele entendeu a importância, ou quando a motivação é externa. Então, por exemplo, um tópico que me chamou muito a atenção foi assim: por que você faz o dever de casa ou lê quando está em casa? Porque meus pais me obrigam. É uma resposta praticamente comum a alunos da rede privada e da escola pública tomada como referência. O que você gosta, o que você mais gosta de fazer quando você está dentro de uma aula? Eu gosto quando o professor me dá liberdade para escolher o que fazer. Pô, olha só, indiretamente, mas para a gente que está estudando o tema de uma maneira muito clara,
o aluno está dizendo assim, poxa, valoriza a minha autonomia, me permita tomar decisões, deixa eu, dentro de um currículo que é extremamente engessado, ter liberdade de escolha, porque é o que a vida vai cobrar de mim. É uma habilidade que eu vou ter quando eu chegar numa primeira reunião na universidade ou quando eu for jogado ao mercado de trabalho. Então, esse programa Cultura de Estudos, quando eu falo assim que ele permeia, eu gosto muito de usar uma imagem que eu ouvi num dos nossos webinars aqui com um professor amigo do Pablo, de longa experiência, e ele falou assim, eu entendo que o Vivadir na minha escola, ele chega como se fosse a água por entre as pedras. Ele acrescenta sem tirar nada. Ele enriquece sem desprezar nada do que a gente tem. Então, ele vivifica e ressignifica aquilo que nós já temos, como se fosse mesmo a água que está chegando e está fazendo a vida brotar. A ideia é que o aluno aprenda por paixão mesmo, porque ele gosta. E dentro do programa, a gente fez uma tabulação muito interessante, porque uma criança, quando vai para a escola, a família tem uma expectativa que a escola, sim, vai dar para ela coisas que ela gosta, mas também vai dizer o que ela precisa, o que funciona. Não necessariamente só o prazer, mas também um pouquinho de dor, um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de esforço. Isso é parte da educação, da formação e da aprendizagem. Faz sentido isso, Maurício? Não, faz sim. Eu acho que e conecta com uma coisa que o Pablo sempre trouxe muito forte, que é assim, a aquisição dessas habilidades, habilidades que você adquire, elas viram parte de você indissociáveis, né? Ela vira cultura, ela vira rotina. Então, assim, eu acho, quando eu passei para você aí primeiro, como é que você vai investir nessas outras habilidades, por exemplo, se você ainda não aprendeu a aprender, né? Então, assim, eu acho que tem um arquétipo de habilidades que foram empacotadas pelo mercado e que são sempre as mesmas, e por trás delas existem outras que são essenciais para que essas possam ser desenvolvidas, e você citou já aí duas, né? Aprender a aprender, autonomia, que não aparecem ali, né? Então, dificilmente o cara que não tem autonomia, não sabe aprender, ele vai conseguir investir no seu desenvolvimento para poder ter criatividade. E tem uma outra ainda também, que está se falando muito pouco, né? E eu acho que dentro das escolas é importante investir, que é a habilidade de inovação, né? A capacidade de criar coisas novas. Mas eu vou passar para o Paulo, que é o nosso mestre nesse assunto. Cara, bom, muito bom. Essa conversa é muito útil, né? A gente está contando o que a gente faz aí pelo Brasil inteiro e também fora do Brasil. O Brasil está virando um polo de atenção, investidores, de escolas, de profissionais da educação, e a gente passa o dia contando o que a gente faz, né? E cada vez a gente faz um esforço por contar melhor. E como diria Maurício, mais curto e mais simples possível o que a gente faz. Olhando a lista do LinkedIn, me veio uma percepção, não sei se vocês concordam. Pareceria que as soft skills são as habilidades que definem quem conhece. E as hard skills são as habilidades que definem que conhece. Vou dar dois exemplos. Aí diz que a principal habilidade do lado duro é o Bitcoin, né? Ninguém se constitui a partir. É uma informação que alguém tem, sabe do Bitcoin, ou sabe de inteligência artificial. É um objeto a ser conhecido. Enquanto a criatividade constitui o sujeito. Então, de alguma maneira, as soft skills constituem ao sujeito que depois será o sujeito que conhece os objetos. Então, olha se não é essencial. A gente está constituindo a subjetividade. Só com subjetividade pode se apropriar e só com apropriação pode fazer do conhecimento alguma coisa que vale a pena. A segunda questão tem a ver com esse negócio do líquido, né, que o Evaldo trazia, que o Sérgio falou. É verdade. E começou pensando muito em modelos líquidos, abordagens líquidos, objetos de estudo líquidos. Tudo que não cabe na caixinha dura do disciplinar tem a ver com a gente. E tudo isso que tem a ver com a gente tem uma forma mais solta, mais fluida, mais leve. Ou melhor falado, não tem forma, sino que se ajusta às formas que a escola oferece.
Por isso a gente trabalha nos recreios, no contraturno, na caça, ou em qualquer lugar que a escola oferece. E é verdade o que Maurício dizia, eu bato na tecla de que as soft skills se adquirem, ou a outra alternativa é dizer que se desenvolvem. E a mim me parece que é bom dizer isso porque quando você diz que se adquire ou se desenvolve, e gosto mais de desenvolver, quer dizer que o que está dentro sai para fora. Você não traz uma coisa que o menino não tem, sino que você puxa algo que o menino tem para que venha para fora. A criatividade está com ele. Só que está dormida, atrofiada, inibida, pouco estimulada, ou qualquer dessas coisas. Ao contrário, às vezes, de ensinar, que passa por levar o que está fora para dentro dele. E, às vezes, entra muito ruim, muito mal, com muita fricção. Então, a gente o que tenta é acordar as crianças na sua subjetividade, na sua potência, na sua capacidade de se apropriar do conhecimento, de propor conhecimento, de criar conhecimento. E isso não se reduz a uma disciplina a mais, nem a duas, nem a três. Isso cabe em um universo inteiro, que é isso que a gente tenta chamar hemisfério direito da composição da subjetividade. Legal. Você já deu a deixa aí para a gente puxar o segundo ponto dessa discussão. Antes disso, eu queria fazer uma provocação aqui com todos vocês que estão nos assistindo, a maior parte aqui gestores de escolas, né? Acho que quase todo mundo aqui é gestor de escola. Aliás, boa noite, Joelma, que deu boa noite para a gente, que a nossa jornada seja de muito conhecimento. Boa noite você também, Joelma. A gente fica super feliz de ter você aqui sempre. Pati também, boa noite, Pati. Tatiana e Alice, Tatiana Rodrigues, lá de Ponte Nova, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Seguinte, eu vou colocar uma pequena pesquisa para vocês aqui agora, para vocês responderem. É só escolher Juscelia também, querida. Eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês responderem, para a gente... E depois eu vou compartilhar o resultado para a gente entender o quanto que essa conversa de hoje ela faz sentido para a maior parte de vocês, tá? Então, vou abrir aqui, vou lançar aqui a pesquisa. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí, Pablo e Evaldo, a pesquisa? Perfeito. Legal. Queria pedir para vocês, então, todos vocês que estão assistindo a gente, para rapidamente escolher aí uma resposta dessas 5 que estão aí na pesquisa. Está aparecendo aí na tela de vocês. O pessoal responde aí, tempo para fazer uma réplica aí ou não, específico no ambiente? Vai lá. Respostas... Sua conexão falhou um pouquinho agora, Evaldo, deu uma pipocada aí. Resposta sincera, hein, gente? Eu deixei anônimo, que é para não comprometer ninguém, então eu não sei quem respondeu o quê, mas tem que ser resposta sincera. E você não deixou a gente votar, certo? Não. Legal, obrigado. Só quem pode votar é quem tá assistindo e a resposta é anônima. Então eu não sei quem votou em quê. A ideia só é a gente ter aí uma ideia aí. Né? A pergunta, para quem não viu ainda, né? Se a sua escola recebesse hoje um investimento de R$1 milhão para investir em sua expansão, qual percentual desse valor você investiria para ter as soft skills em sua proposta pedagógica compondo seu currículo? Vamos lá, falta pouca gente para responder, hein? Vou encerrar só depois que todo mundo responder. Vai lá, Evaldo. Você queria falar alguma coisa? Não, eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando. Eu queria ver... Não, eu queria falar para o Pablo que tem uma discussão eterna, Pablo. Se a gente só desenvolve o potencial da criança ou se a gente consegue agregar habilidade ao longo da vida, sabe? Foi a briga de Platão e Aristóteles, do racionalismo e do empirismo, né? E bem recentemente aí a teoria das 10.000 horas entrou nesse parâmetro, né? Com a tese de que se você treinar ou dedicar 10.000 horas de esforço, hard esforço, você vai conseguir adquirir e chegar a uma alta performance em qualquer uma das habilidades.
há um esforço gigantesco para provar isso, né? Depois que o Usain Bolt, né, o recordista mundial dos 50 metros, dos 100 metros, dos 200 metros, ele disse que ele treinava de 8 a 10 horas por dia, todos os dias. Ele acabou reforçando um pouco essa tese. Se a gente pegar assim, hoje, vou usar um exemplo do futebol aqui, né? Há uma grande reclamação no Brasil, por exemplo, que a média de gols de falta nos campeonatos está caindo ano após ano. Já não existe mais um Zico, um Roberto Dinamite, um Juninho, batedores de falta assim excepcionais. E quando a gente olha para esses três que eu citei aqui, por exemplo, eram jogadores que, quando começaram a carreira, não sabiam bater falta. E depois foram desenvolvendo, treinando muito. Então, uma interrogação para a escola, para a gente como educador, é se a gente também não tem que oportunizar desenvolvimento de habilidades que possam parecer estranhas para os alunos, ou que talvez eles não tenham nascido com uma aptidão natural, porque é muito claro quando uma criança nasce com uma aptidão natural, a facilidade, o prazer, a velocidade com a qual ela se desenvolve é muito explícita. Mas há casos em que o esforço pode talvez compensar a ausência de um talento natural. Eu já vivi as duas situações, eu confesso para você. Legal, boa. Bom, vou encerrar aí a pesquisa, hein? Quem não votou, por favor, vota. Faltam aí algumas pouquíssimas pessoas que não votaram em nenhuma das opções. A gente precisa ser mais... Caramba, eu estou sumindo aqui. A gente precisa ser mais interativo nessas discussões e ao longo dos webinars desse ano a gente vai trazer pesquisas, vai trazer gestores para ter essa interatividade, né? Algumas pessoas não escolheram nenhuma das respostas. Então... Host panelists cannot vote. Why? Você não pode votar. Só quem pode votar é quem está assistindo. Vamos lá, quem não votou ainda, por favor, vote. Vou encerrar aqui. Acho que agora só faltam 2 pessoas. Vamos lá, vou encerrar então e vou compartilhar com vocês. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Então aí os resultados. Pablo Doberti e Evaldo José. Vocês que são os homens da noite, por favor, comentem esse resultado. Legal, legal. Bom, você sabe, estávamos estudando, a gente está desenvolvendo o programa de redes sociais, né? E o grande tema... Aliás, você participou, Mal, da reunião? Participei, estava lá agora. Legal. E aí, o grande tema de fundo, né, é o poder da manipulação. E como já não há no mundo plataformas ingênuas. E há uma série enorme de provas empíricas, científicas, que mostram que a mesma pergunta ou o mesmo dilema colocado de 2 maneiras diferentes levam para o mesmo universo de pessoas a respostas diferentes. Então, o programa de redes sociais está dizendo, cara, como se enfrenta a manipulação? E a manipulação se enfrenta, a primeira tese, com consciência, com hiperconsciência. Temos que mostrar aos professores e aos alunos que estamos sendo manipulados e que se você fica ingênuo perante a manipulação, você é objeto de manipulação. Então, que uma notificação não é um serviço. Uma notificação é uma maneira de capturar tua atenção no celular. Né? E a captura de tua atenção no celular é a maneira de a plataforma monetizar seu trabalho. Então, digo disso mal porque provavelmente depende de como você faz a pergunta, vai ter respostas diferentes também. Independente, e o contexto, claro, que pesa. Eu que diria, vendo assim as respostas? Que todas as pessoas que votaram estariam dispostas a reconhecer que as soft skills merecem alguma atenção. E isso já me parece um tamanho. Lembrando que a gente vem de currículos ocultos no fundo da vida escolar, né? Em momentos absolutamente marginais para qualquer problemática que tenha a ver com desenvolvimento de habilidades líquidas e habilidades brandas. Então, me parece um reconhecimento explícito. É verdade também que várias das pessoas que estão votando
estão com a gente há um tempo, então a gente fez um trabalho de consciência, com maior ou menor sucesso, com maior ou menor eloquência, mas a gente fez um trabalho de consciência, porque basicamente o que a Vivadi está fazendo, né? Acordar a todo mundo. E nisso, eu lamento que seja anônima, porque eu adoraria conversar com a pessoa que diz que não investiria nada agora, mas não é justo chamar a pessoa que votou que não investiria agora, porque a gente estaria quebrando o combinado, né? Exatamente. Bom, eu queria passar para o segundo bloco aqui, Pablo, e você falou um pouquinho, que você já introduziu um pouco esse tema, né, que é a questão do desenvolver a habilidade que as pessoas têm, né? Então, assim, e o segundo ponto aqui é como é que se desenvolve isso. E, assim, eu vou pegar um exemplo, eu vou te colocar na roubada aqui de fazer críticas para a gente levantar essa discussão, que eu acho, assim, ao longo dos últimos anos, né, a sensação que eu tenho percorrendo escolas, e percorri muitas escolas, eu, Francisco, nosso sócio, você, é que as escolas e as empresas associam soft skills a socioemocionais, né? Habilidades socioemocionais ou inteligências socioemocionais. Ficou restrito a isso dentro do universo da escola, né? E a gente traz aí novas propostas em relação à alimentação, explicação, cultura de estudo, enfim. E os socioemocionais, ele vem sendo trabalhado da mesma forma que a matemática e o português vem sendo trabalhado, né? Então, assim, e tem aí uma questão que é, será que trabalhar dessa forma permite esse desenvolvimento esperado? Então, vou trazer isso para você contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho o pensamento sobre como desenvolver, né? Quais são as possibilidades da escola desenvolver essas soft skills, e depois o Evaldo pode trazer também alguns exemplos em cima do que o programa que ele está trabalhando. Ótimo. Há uma tese absolutamente reducionista, né, que pressupõe que educar quer dizer instruir. E instruir, basicamente, quer dizer passar conteúdo. Então, todo o que entra por qualquer sistema educacional entra baixo as formas de instrução. E instruir, que quer dizer? Criar um pacote de conteúdo prévio ao aluno, criar um canal de instrução a esse aluno, que em geral é o material didático junto com o professor, e esvaziar esse conteúdo no aluno, com maior ou menor sutileza, com maior ou menor complexidade, mas a tese é essa. E infelizmente, as soft skills entraram nessa máquina industrial, educacional, né? Denunciada por anos, desde pelo Pink Floyd até Ken Robinson. Mas não por ser denunciada foi removida. Essa máquina continua funcionando. E tem muitos interesses de continuar funcionando. Então, as soft skills, ainda reconhecidas, foram completamente desvirtuadas pelo instrucional, porque precisamente não se trata de instruir em nada, se trata de desenvolver, que não é o mesmo que instruir. E volto àquilo que eu falava antes. Se trata de puxar o sujeito, não de completá-lo com objetos. Então, quando você tem esse desafio de puxar o objeto, o sujeito, não tem uma maneira, não tem nenhuma maneira de fazer isso, senão é convocando o protagonismo dele, dando entidade à sua individualidade e entendendo que se ele não se apropria, se ele não interpreta, se ele não dá sentido, que falava Evaldo, àquilo que está fazendo, não adianta nada. Não serve de nada os milhares e milhares de alunos que passaram por alguma aula de inteligência emocional estudando amizade ou estudando tolerância ao próximo. Não, ele não tem que estudar conteúdo de amizade ou de tolerância ao próximo. Ele tem que vivenciar isso. E vivenciar quer dizer se questionar, que quer dizer para ele, em ele e por ele, ter tolerância ao próximo, ter senso de diversidade e assim por diante. Então, a mim me parece que o primeiro grande movimento para reconhecer as soft skills como um universo diferente é tirar elas do instrucional. Não adianta, pelo instrucional, pretender desenvolver o hemisfério direito. Então, por isso, o Vivadi fuge, e fuge mesmo, né,
de qualquer situação escolar que gere instrução. Basicamente, sala de aula, prova e professor na frente dando aula. Esse dispositivo útil para passar conteúdo é inútil para desenvolver competências. O que a gente precisa são situações didáticas, diria Perrenone, situações vivenciais, experiências, onde o sujeito é capturado pela sua própria vivência e ele cai em conta do que acontece pelo impacto na subjetividade dele daquilo que acontece. Isso não quer dizer não fazer nada. É um dispositivo didático tão estruturado e tão planejado quanto instrucional, mas de maneira diferente. Nossas intervenções didáticas nos programas são super calculadas, mas são super calculadas para criar vivências com desenvolvimento nos alunos e não transmissão de conteúdo, volto a dizer. Não sei se eu consegui responder o que você me perguntou, Mal, mas é por aí que a gente vai pensando, né? Legal. Vou deixar o Evaldo complementar e dando alguns exemplos disso daí, né? Acho que é legal exemplificar na prática o que significam essas vivências. Depois você pode até dar o exemplo também de como é que a gente pensou, por exemplo, em desenvolver socioemocionais. Primeiro você tem que tirar do mudo, Evaldo, senão a gente não vai conseguir te ouvir. Fica melhor com o microfone ligado? Fica melhor, fica bem melhor. Boa. Primeiro, quero conectar com a história assim, da educação universal. Como que a gente não consegue ter o valor matemático sem o valor do equilíbrio que está ao lado? Como uma criança... Quantas vezes assim, eu trabalhei muito com alunos de ensino médio. Você tinha um aluno que era expoente, com resultados assim do ponto de vista cognitivo expressivos, mas que chegava na reta final, ele não tinha equilíbrio emocional para suportar a pressão, para resistir à tensão gerada pelos exames, a expectativa dos amigos, da família. Ele deveria fazer escolhas. Então, todo o conhecimento cognitivo, por exemplo, matemático, que ele havia adquirido, desconectado de um equilíbrio emocional, de um bem-estar, ele não conseguiu ter validade. Se eu pegar, por exemplo, um aluno excepcional no domínio da língua e da gramática portuguesa, que é uma das mais complexas do mundo, né? A gente não tem ideia de quanto é difícil para um estrangeiro, para uma pessoa de fora, aprender as nossas regras gramaticais. A gente tem ideia, assim, porque a gente está aqui há tanto tempo lutando com ela e às vezes tem muita dificuldade. Se eu não conectar o domínio da gramática, por exemplo, a uma habilidade de comunicação, a uma empatia, a uma tolerância, a um respeito à diversidade, de que vale? Então, o que o Pablo falou aqui, a gente olha para cá e pensa dessa forma, faz essa conexão o tempo todo. Então, eu penso que, na verdade, a grande sacada do Vivadi é criar essa ponte, essa conexão. E vou repetir aqui, assim, você preserva o que a escola já tem e faz com excelência no seu aspecto cognitivo, mas você entra nesse currículo oculto, nessas entrelinhas, nesses espaços que existem dentro da sua proposta pedagógica para ressignificar, para dar mais sentido e, principalmente, para desenvolver essa autonomia desse aluno aqui. No programa Cultura de Estudos, Maurício, e aí você me pede exemplos, tem algumas coisas assim muito legais, né? Que assim, primeiro você dizer para uma criança que muitos antes dela já fizeram essa trajetória de tentar aprender a aprender, e alguns lograram êxito. Por exemplo, seguindo uma receita de estudar determinado número de horas por dia ou minutos, né? Por exemplo, a teoria do Pomodoro, a teoria do tomate, de quebrar o tempo em 25 minutos, intercalar com 5 de descanso para poder fazer a sinapse neural, para o cérebro criar conexões com outras ideias, dormir bem, essencial. Tem um roteiro já traçado. Então, você fala para a criança, vamos experimentar alguns itinerários que já deram certo para algumas pessoas? Bacana. Mas depois você fala assim, o que funciona para você? O que dá certo para você? Olha para os seus colegas, constrói o seu roteiro, experimenta você mesmo para ver aquilo que dá mais certo, o que você gosta mais de fazer e que oferece o melhor resultado.
Nesse sentido, é um exercício muito grande dentro da escola para a autonomia, para a criança, a cada ano que passa, a cada ano que ela experimenta mais essa investigação, essa pesquisa, ela desenvolver o seu próprio projeto de conhecimento e cada vez mais se aprimorar. Quando hoje você vai contratar uma pessoa para a sua equipe de trabalho, raramente você olha para as notas de matemática, mas se essa pessoa, na hora da entrevista, na hora de uma dinâmica, se ela não tem uma desenvoltura, se ela não apresenta ideias de acordo com a sua expectativa, normalmente você coloca ela num segundo plano na hora da contratação. Isso é muito importante a gente pensar. Quando a gente fala da forma como dentro de uma escola hoje é essencial, olha para a nossa equipe de professores, aqueles que têm empatia na comunicação, porque assim, o domínio do conteúdo já houve um momento que era essencial, mas hoje não só. Aliás, muito mais essa outra dimensão do que talvez o domínio do conteúdo, porque o conteúdo o aluno vai encontrar em qualquer lugar, né? A gente encontrava, Evaldo, outro dia, uma referência que dizia assim, né? Provavelmente as empresas ainda continuam contratando pelas hard skills, mas sem dúvida nenhuma elas acabam demitindo pelas soft skills. E é verdade, é verdade. Você é contratado pelo que sabe de Bitcoin e é demitido porque você não tem criatividade nenhuma, né? E assim vai. E a outra coisa que a gente usou lá, né, Mau, numa das nossas apresentações é a hard skill soma e a soft skill multiplica. Então, e o que você dizia, né? Um cara preparado, cheio de conteúdo, exponencialmente valorizado se ele tem um desenvolvimento consistente e maciço das suas habilidades líquidas, brandas, né? Exatamente. E aí puxa, eu acho, para esse terceiro bloco da discussão, né, que é a gente falar um pouquinho do porquê, né, da necessidade da gente estar investindo nisso, né, da necessidade das escolas estarem investindo nessa discussão. Eu vou... Posso fazer uma proposta? Vai Além lá. disso, não sei se vai caber, né, mas há um gesto pedagógico que eu toda a minha vida valorei muito, que é a metacognição, né? É um lindo gesto pedagógico que é você revisitar o acontecido com uma visão de processo pedagógico mesmo. Como é que eu aprendi, como é que foi o processo de construção de conhecimento. Eu queria que nós três, e se alguns dos assistentes ao webinar nos ajudam, revisitássemos esses 45 minutos, cara. E revisitássemos criticamente, tanto para valorizar quanto para criticar o que a gente discutiu, a qualidade, o fluxo, a profundidade, a pertinência. Evaldo, faz uma revisita crítica aos últimos 45 minutos como se você tivesse sido um espectador. Legal. Enquanto o Evaldo faz isso, você pegou ele de surpresa, isso não estava no script? Eu vou pedir para alguém aqui que está nos assistindo dar um oi aí, levantar a mão e dizer: estou aqui para eu puxar para cá e ajudar a gente nessa avaliação também. Quem é que colabora com a gente? Bora lá, pessoal. Salva o Maurício aí, gente. Vamos lá, e me salva também. Pablo, eu faço isso com muita tranquilidade, com muita leveza, inclusive. Uma autocrítica do nosso encontro aqui, você está falando? Autocrítica no sentido de avaliação, né? Puta, foi legal, a gente construiu bem, vale a pena essa discussão, agrega para quem nos ouve, agrega para quem fala, a gente está falando acima do mesmo, está evoluindo, sei lá, esse tipo de perguntas. Legal. Bom, eu vou falar da minha percepção, assim, se eu estivesse assistindo esse webinar depois em algum lugar aí, numa rede social, enfim. Eu acho que o Maurício fez uma introdução bacana, colocou o tema e a gente começou com uma parte conceitual. Nós nos apegamos muito a exemplos que marcam a nossa trajetória, tanto a sua quanto a minha. Isso nos dá convicções. Mas esses exemplos podem não estar conectados diretamente com a experiência de quem nos ouve agora. Pode não fazer nenhum sentido para quem é gestor e não passou pela experiência que nós passamos. Onde que talvez a gente pudesse ter sido mais incisivo e ter um resultado melhor nessa proposta aqui?
se a gente conseguisse, desde o primeiro momento, criar uma interação para que as pessoas fossem pontuando o que elas estão sentindo, comentando, discordando, apresentando o case, e a gente fosse pensando mais esses recados para poder nortear a nossa discussão. Porque nós estamos num voo cego, a gente supõe que, a gente imagina que, e nesse sentido a gente acaba fazendo um pouco daquilo que a gente critica. Faz sentido? Faz sentido. Ainda discordando. Mas vamos ouvir um pouquinho mais as pessoas que estão ali e depois eu coloco minha posição. Tá, legal. Tem pouco aqui, né? A Márcia Bittencourt falou aqui, foi demais, estou encantada. Né? Fiz alguns convites aqui de quem gostaria de entrar aqui ao vivo com a gente, né? Puxar aqui, abrir a câmera e falar um pouquinho aqui, compartilhar com a gente. Não sei quem é que se oferece aí para fazer essa avaliação aí, para ajudar a gente nesse sentido. Vamos esperar mais uns minutinhos, Pablo, e vamos conectar aí com essa... Eu vou dizer o que eu penso, enquanto esperamos um pouquinho mais. Eu acho duas coisas, Evaldo. Eu acho que a gente aprendeu a fazer isso depois de... Nós intuímos esse conteúdo das soft skills, eu diria que há 2 anos. Mas só hoje, e quando eu digo hoje, digo nesses dias, a gente está conseguindo fazer disso um corpo teórico transmissível, compartilhável, que pode circular, que pode fazer sentido para outros. Até agora era uma sorte de epifania cega, né? Nós sentíamos que alguma coisa na mão tínhamos, que era muito mobilizadora, muito transformadora mesmo. Mas, pelo menos eu, sentia que não conseguíamos formalizar isso, pôr em palavras isso de uma maneira eficiente, sabe? Primeiro porque há muitas palavras que estão muito gastas, muito cansadas, né? A educação cansa as palavras. E então era difícil encontrar palavras para isso. Por outro lado, porque a gente também não tinha construído conteúdo. Tínhamos insights meio soltos e usávamos esses insights provocadoramente, mas não necessariamente costurávamos os insights. Hoje eu senti uma organização que está amadurecendo esse conceito das soft skills de uma maneira muito interessante, muito consistente, sabe? A gente tem um problema aqui que não só não ouve o público, sino que nem vê o público, né? Então não dá nem para ler os olhos de ninguém. Mas eu tenho para mim que o que estamos dizendo, para quem tem algum tipo de concordância com a gente, começa a fazer sentido como elemento transformador. Não como elemento complementar, sino como elemento transformador mesmo. A gente está completamente convicto de que a educação vai se transformar pelo rebalanço, pelo equilíbrio novo entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E a mim me parece que cada vez a gente tem mais conteúdo e mais argumento para demonstrar que isso vale a pena. Então, eu estou satisfeito, sim. Concordo com você em que a gente pode até melhorar elementos empáticos, mas está de suficiente tamanho o que a gente consegue contar hoje como corpo estruturado, até do que o Vivaldi é e o que o Vivaldi se propõe. Por que todos nós acordamos todos os dias e vamos para trabalhar para Vivaldi? É para movimentar essa tese, gente. E chegando à conclusão de que há poucos caras se movimentando nessa direção. Muito poucos. E há muitos caras muito poderosos se movimentando na direção contrária. Então, isso faz disso uma epopeia, né? E é legal trabalhar para a epopeia. Legal. Bom, eu vou, então, trazer aqui numa última pergunta, né, o último tema para a gente abordar, trazendo 2 comentários aqui. Primeiro da Lu, que fala: a questão é que no final da história temos uma prova classificatória e eliminatória. Este processo seletivo para as vagas nas universidades desejadas impõe a competição.
E daí falamos hoje sobre colaboração, team, dream team, para dar conta disso. Educação integral, formação integral. E depois tem a pergunta da Girlene, que eu vou me apoiar aqui também nela, que é: me sinto exatamente assim, em um voo cego. Desafiador encarar a tratativa das soft skills como ela de fato merece. O momento pede, confesso que estou sentindo um certo peso, mas sigamos. Todo começo de algo afetivo é complexo. Bom, eu vou aproveitar essa pergunta aqui da Girlene, a pergunta da Lu também, para conectar com o último ponto, assim, e pedir para vocês fazerem amarrarem aí a discussão em torno dele, que é por quê, né? O porquê me parece que tem uma questão estrutural, e a gente vem falando bastante sobre isso, né, Pablo? Eu trouxe aqui até alguns dados, né, que a gente recentemente recolheu, né, então dados de Harvard, então 85% de sucesso no mercado de trabalho é atribuído às soft skills e 15% às skills técnicas. Os 500 CEOs da lista da Fortune colocam que 75% do sucesso do trabalho de longo tempo resulta das soft skills, né, da maestria nas soft skills, e 25% das technical skills, das hard skills. E os trabalhadores com soft skills, eles têm 12% mais de produtividade com elas do que sem elas. E me parece que esse último do MIT ajuda um pouquinho a responder ao que a Lu coloca, né? Assim, investir nas soft skills conecta com uma oportunidade na conjuntura, fortalece pontos que as hard skills precisam e ainda prepara esses indivíduos para terem muito mais sucesso à frente e reconhecerem, quando olharem para trás, o valor da sua escola, né? E eu não sei o que vocês pensam disso, mas me parece que a escola que o pai estudou, se tem um impacto muito positivo, é a escola que o filho vai estudar, né? Então, vou deixar essa temática para vocês. Deixa eu contar uma anedota e vou dar o fechamento para o Evaldo. Minha anedota é a seguinte: vou te surpreender, Mal, porque você não sabe disso. Na verdade, ninguém do time sabe disso. Eu faço parte do time de trabalho de uma menina que é golfista. Uma menina mexicana que é golfista profissional. Que eu acompanho ela desde os 13 anos, ela tem 23 anos agora. E está indo para a elite da elite, né? Agora começa a hora da verdade. Ou ela ficará número 200 ou ficará número 10. E o tempo todo ela achava, e todos nós achávamos, que o tempo dela tinha que ser no campo de golfe. Pegando na bola. Pega. E se faz 12 horas de bola, melhor do que 10. Há um ano, eu ganhei protagonismo no time e mudei a estratégia. Ela investe 25% do tempo dela em coisas que não são golfe. Yoga, meditação, outro tipo de trabalhos físicos e espirituais. Ela subiu significativamente a performance. Bate menos bola e joga bem melhor. Então, provavelmente, a sacada da escola seja confiar de uma vez que esse investimento em soft skills também trazerá resultados cognitivos dos alunos. E não é desviar a atenção, sino complementar e equilibrar a atenção integral, a formação integral dos alunos para qualquer desafio que eles tiverem que fazer. Seja jogar golfe, fazer uma família ou qualquer coisa. E as soft skills são isso. Complementos necessários para poder você chegar mais longe e não mais curto, né? E aí, Evaldo, vou deixar você fechar aí perguntando, né? Será que a escola que não investir em soft skills, ou pelo menos algumas delas, vai conseguir encarar 2021 com sucesso ou vai sofrer que nem 2020? Vou começar com um exemplo muito parecido com o do Pablo, para reforçar ainda mais essa tese aí, Pablo, que é o do Cristiano Ronaldo. Provavelmente pensei hoje nele na hora, quando o Pablo falou, eu pensei nele.
Hoje o cara investe 20% do que ele arrecada, e ele arrecada muita grana, principalmente com o merchan que ele faz. Ele é garoto propaganda das principais companhias europeias, e na Ásia ele tem um mercado absurdo. Ele investe no seu performance, na sua saúde, no seu treinamento, na sua preparação, em tudo que houver assim de especial e de última geração que possa favorecer o seu desempenho em campo. Tem várias métricas de vídeos aí que a gente pode encontrar que mostram que nenhum atleta consegue saltar o que ele salta, por exemplo. Ele não é um cara de salto em altura, mas ninguém consegue ganhar dele numa bola cabeceada dentro da área, por exemplo. Ele, dentro do campo, ele tem uma arrancada, ele parece quando lançaram aquele carro que ia de 0 a 100 em 3 segundos, sabe? A potência de uma Ferrari. Isso porque ele investe demais na sua capacitação. Eu trabalhei numa escola que dedicou um tempo da semana para que alunos de Fundamental 2 se organizassem na série e fizessem uma assembleia somente eles, sem nenhuma intervenção dos adultos, enfim, dos professores e coordenadores. E os alunos passaram, por exemplo, o 6º ano passou lá uns 2 ou 3 meses batendo cabeça, aquele tempo era praticamente perdido. Até que a gente resolveu ajudá-los a se organizar. E falou, gente, vamos montar um roteiro aí, então quem de vocês pode organizar o evento da próxima semana? E havia um menino lá, que falou, não, quero contar uma história da minha vida aí para vocês. E aí ele preparou a apresentação dele, levou lá para o palco e apresentou para os meninos na hora da assembleia. Ele é um menino que desde os 4, 5 anos ele ganhava gibis e revistas e passou a comprar material e a consumir tudo sobre a Coreia do Norte. E ele deu uma aula que eu acho que nenhum professor de geografia, mesmo se fosse o Maurício, seria capaz de dar uma aula daquele nível, com aquela profundidade. Cara, esse menino no palco mostrando o que ele tinha sobre a Coreia do Norte, ele vibrava. E as crianças estavam empolgadíssimas. E foi assim, uma das coisas mais legais que aconteceu naquele ano para aquela turma. Na semana seguinte, uma outra menina pediu para ela liderar a assembleia. E ela usava um aparelho de audição desde 2 meses. Foi implantado um chip no cérebro conectado ao ouvido para ela recuperar o que a natureza não deu para ela como capacidade auditiva. E dali para frente, a turma inteira queria subir ao palco para contar alguma coisa assim. Hoje você encontra esses meninos 5, 6 anos depois e eles falam dessa experiência marcante na vida deles. Uma aposta na autonomia, uma aposta na valorização da subjetividade e o direito da escolha, que é o que muitas vezes a gente não dá para a criança. Respondendo a sua pergunta e concluindo a minha fala, Maurício, cara, a gente vai começar o ano praticamente como nós terminamos 2020. Ainda em meio a uma pandemia, ainda precisando demais do equilíbrio emocional, ainda precisando demais que o professor se sinta acolhido, confiante, que o aluno tenha outras estratégias, outras metodologias, outras formas de avaliação. Se eu não tiver dentro da minha escola o desejo de que esse hemisfério direito, que essa criatividade, que esse espaço aconteça, cara, eu posso fechar a porta da minha escola, não faz mais sentido. Porque todo o conhecimento, com muita competência e com muita qualidade hoje, que está aqui no hemisfério esquerdo, que é o cognitivo, a parte dura, eu já tenho disponível, inclusive com certificação online, que é o que a minha escola está fazendo. Então, aonde eu preciso investir? Onde eu posso ser diferente? Onde eu posso alcançar mais? Onde somente a minha escola pode chegar? E eu acho que isso é uma questão imperativa, ela não é mais negociável, ela é sine qua non. A escola precisa ter esse trabalho, ter essa proposta no seu currículo. Para mim, é uma questão de sobrevivência, Maurício. Bom, depois dessa anedota, como o Pablo chama, né? Essa história que ele contou maravilhosa. Como se diz, cara? Não é anedota? Como se diz? É uma historinha. Vou contar uma historinha. Bom, depois da fala de vocês dois, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser obrigado a vocês dois por esse brilhante fechamento, né? A discussão era essa mesmo, né? A necessidade e oportunidade, né, das escolas investirem nas soft skills. Obrigado, Patrícia, pelo seu comentário, Girlene, obrigado aí pelo seu feedback também. Foi Joelma, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Divulguem para os seus colegas, para os seus pares, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais gente para essa rede, para que a gente possa estar ampliando essa discussão.
Pensem em temas, pensem em participação, para que a gente possa, a partir da próxima semana, né? Lembrando aí que esse evento ele acontece toda quinta-feira, às 18h30. Aconteça o que acontecer, até se tiver uma pandemia, a gente faz esse webinar, né? Se a gente tivesse falado isso em março do ano passado, hein, Pablo, já imaginou? Então, assim, compareçam, participem, tragam temas. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat e queria que vocês, por favor, dessem 2 minutos da atenção de vocês, uma pequena pesquisa sobre o webinar de hoje, para que a gente possa estar sempre colhendo o feedback de vocês e construindo o próximo ainda melhor, tá? Márcia, obrigado. Você teve que se dividir, obrigado por você estar com a gente, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, do Brasil inteiro, uma excelente noite para todo mundo, para todos vocês, a gente se vê na quinta-feira que vem para mais um tema, para mais uma discussão. Obrigado, Pablo, meu amigo, Evaldo, parceiro querido, e até a próxima, Obrigado, gente. pessoal. Estou compartilhando aqui o formulário, hein? Na próxima eu coloco o fundo, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Um abraço para todos. Beleza, a pesquisa, hein, pessoal? Legal. Pessoal, por favor, Valeu. peço que respondam a pesquisa bem rapidinho. Patrícia, anotado sua sugestão de tema, o retorno da família, acolhimento à distância. Anotado Excelente. aqui, ótimo tema, ótimo Excelente. tema. A gente vai Temos falar boas sobre dicas, isso. hein? Temos boas dicas. Ótimo. Obrigado, gente. Está aqui o link para o formulário para vocês ajudarem a gente com a pesquisa de hoje. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.